Bom, nós estamos falando sobre escatologia, né? Quem não veio ontem à noite, eu queria que levantasse a mão só para eu poder me situar. Quem não veio, vocês podem se retirar, por gentileza? É brincadeira. Não vai dar para a gente falar tudo aquilo que foi falado, né? E é por essa razão que a gente grava, porque até para quem assistiu, eu acho que é importante você rever com calma, né? Na sua velocidade, no seu tempo, para que você consiga assimilar melhor. Então, se vocês quiserem rever o mesmo assunto, procurem o meu site, é o meu nome, natanrufino.com.br, tá? Lá tem tudo, tem texto, tem áudio, tem vídeo, tem meus livros também, para quem não teve a oportunidade de comprar. Eu trouxe 3 dos títulos que eu já publiquei, eu tenho 7 ou 8 livros publicados. Então, se você quiser comprar lá, chega na sua casa tranquilamente, eu mando para o Brasil, para o mundo todo, não tem dificuldade, dá certo, acredite, tenha fé. Muita gente estava triste dizendo, mas eu queria comprar aqui, não tem mais, acabou. Gente, é porque é difícil de trazer. Eu não trouxe tantos, né? Porque eu vim de avião, eu trago essa parafernália que vocês estão vendo aí, olha esse ferro aí, é pesado. Eu trago a câmera, trago os livros, as roupas, então não dá para trazer tudo, tá bom? Mas vai no site, compra lá no site, usa o meu aplicativo, tem muita coisa lá também, tem um podcast de áudio, pesquisa, se informa e vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? Não fica triste por causa disso, não. E essas ministrações que nós estamos gravando agora, se Deus quiser e der tudo certinho, eu vou editar, vou publicar também, vocês vão poder rever lá no meu canal, que também é o meu nome, né? No canal do YouTube, tem o canal do Telegram, tem o aplicativo, tem o site, etc. Vocês sabem como fazer o negócio, né? Vai lá no Google, coloca meu nome, vocês vão encontrar tudo. Eu acho que a primeira coisa que aparece é o meu site, tá bom? Mas hoje à noite a gente vai falar sobre um assunto relativamente espinhoso e complexo, não pelo próprio tema em si, mas por causa das muitas divagações que há a respeito do assunto. O assunto está relacionado ao anticristo, a extensão do reino do anticristo e também sobre o que a Bíblia ensina sobre a salvação durante o período tribulacional. Então, há muita coisa para falar. Eu coloquei aqui na minha coleira apenas 1 horinha, tá? E depois que se concluir 1 hora, eu vou ver até onde eu consigo ir, até quando vocês aguentam, e aí a gente vai começando a encerrar. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir responder às dúvidas de todos vocês, talvez eu não alcance as necessidades que vocês têm, eu não vou saciar a ânsia de vocês por conhecimento a respeito de um determinado assunto específico. Mas eu posso garantir uma coisa, você vai sair daqui com mais dúvidas do que você entrou. Isso aí eu tenho certeza, não há dúvida, tá? Mas o processo de aprendizagem é assim, vocês sabem, né? Quando você descobre que você não sabe de uma coisa, é o primeiro passo para o saber, né? Primeiro você sabe que não sabe, aí você começa a estudar, aí você aprende aquilo, aí você sabe que sabe. Depois aquilo vai para o inconsciente, você sabe nem sabe que sabe, mas o começo é a dúvida mesmo, né? Você fica, como é? O que é isso? Está escrito aonde? Então, assim, há muitos paradigmas, muitas ideias preconcebidas que não são necessariamente bíblicas. A primeira coisa que eu quero dizer para os que estiverem mais curiosos é o seguinte: por que um pré-tribulacionista como eu se proporia a falar sobre o anticristo? Afinal de contas, o anticristo não vai ser aquele que vai tocar o terror no mundo durante o período tribulacional? Se eu, como pré-tribulacionista, acredito que a igreja vai ser arrebatada antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação, para que falar sobre o anticristo? Então, eu vou explicar para vocês a razão do porquê é importante falarmos sobre o anticristo, mesmo crendo no pré-tribulacionismo. Então, antes de falar, eu quero dizer o seguinte: o que significa ser pré-tribulacionista? Né? Existem algumas designações que distinguem as pessoas das outras. Tem 3 principais, né? A forma que nós interpretamos os textos proféticos da Bíblia, principalmente as revelações de Apocalipse, porque dependendo da forma que você entende Apocalipse, a maioria das profecias, mas principalmente o livro de Apocalipse, você vai ser classificado de uma ou de outra forma. Eu sou, por exemplo, por causa disso, futurista, porque eu acredito que a essência das profecias bíblicas que ainda não se cumpriram e também o livro de Apocalipse, principalmente, se cumprirão ainda no futuro. Então, eu sou futurista. Aqueles que acreditam que o livro de Apocalipse, por exemplo, trata apenas de questões alegóricas, apenas ilustrações que não são coisas reais, mas tratam sobre princípios de bondade ou maldade, coisas relacionadas à moralidade humana que devem ser aplicadas em qualquer momento da vida, não importa em que tempo seja, estas pessoas seriam chamadas de idealistas, porque para elas não passa de uma ideia. Tem os historicistas, tem os preteristas, mas não interessa. O que eu quero que vocês saibam é que eu sou futurista. Acredito que o livro de Apocalipse está falando sobre acontecimentos
futuros. Mas, além disso, tem uma outra coisa que também me define, que é o pré-milenismo. Porque há diferentes opiniões em relação ao milênio, que é uma coisa muito importante na escatologia. Dependendo da sua forma de pensar sobre o milênio, você vai ser pós-milenista, amilenista, pré-milenista. Os amilenistas, basicamente, pela própria palavra, você já deve perceber, significa que são aqueles que dizem que não existe milênio, né? Amilenistas. Eles negam a realidade do milênio. Mas eles são muito parecidos com os pós-milenistas. Porque os pós-milenistas, por exemplo, acreditam na existência do milênio. Tanto é que eles pensam que Jesus virá depois do milênio. Porque, para eles, o milênio é agora. Nós já estaríamos no milênio, o milênio já está acontecendo, porque o milênio está associado ao reino de Deus. Como eles colocam ênfase no aspecto espiritual do reino de Deus, que já está dentro de nós, eles supõem que o texto de Apocalipse, capítulo 20, que fala do milênio, esteja se cumprindo agora. Eles também são alegoristas, também imaginam demais as coisas de forma alegórica e acreditam que o milênio já está em desenvolvimento. E quando a igreja conquistar o mundo, né, quando ela pregar o evangelho, estabelecendo na terra a vontade de Deus, depois deste período, que para eles é o milênio, aí Jesus volta. Por isso eles são chamados de pós-milenistas. Mas o pré-milenista, como eu, né, e provavelmente como a grande maioria de vocês, é diferente. O pré-milenista, em primeiro lugar, ele acredita que o milênio é literal. Literal. São anos contados na ponta do lápis. 998, 999, 1000. Né? Porque lá em Apocalipse, capítulo 20, por 7 vezes, ou por 6 vezes, melhor dizendo, ele fala sobre 1000 anos. E se faz sentido, aquele que comunica disse que eram 1000 anos, então a pessoa que ouve a mensagem não precisa procurar chifre em cabeça de cavalo. Fez sentido. Não tem por que tentar interpretar. Você não deve interpretar o que não deve ser interpretado. A melhor forma de interpretar textos literais da Bíblia é não interpretando-os de forma alguma. Muito obrigado pelo entusiasmo. Vocês entenderam? Fez sentido? 1000 anos faz sentido? Então pronto, é 1000 anos e acabou. Não precisa ficar inventando coisa. Para os pós-milenistas, os 1000 anos mencionados em Apocalipse são 2225, 2319, 2508, mas 1000 anos não pode. Não faz sentido. Então, eu sou futurista, creio que o livro de Apocalipse, como outras profecias, ainda vão se cumprir no futuro. Sou pré-milenista, porque creio que o milênio é literal e que Jesus voltará antes de estabelecer o milênio, antes do milênio começar. Ele virá de forma visível no final da tribulação para estabelecer o milênio. Por isso, sou pré-milenista, ele vem antes do início do milênio. E sou pré-tribulacionista, que acredito que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Não no meio, não no último pedaço, faltando os 25% finais, nem depois da tribulação. Não, eu sou pré-tribulacionista. Creio que o arrebatamento da igreja acontece antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação. Todo mundo entendeu? Então, por que uma pessoa que crê da forma que eu creio quer falar do anticristo? Primeira razão é porque a Bíblia fala sobre o anticristo. Amém, gente? A Bíblia, na verdade, ela fala de coisas do passado e coisas do futuro. Então, já que a Bíblia fala sobre tais coisas, a gente deve falar também. Coisas do passado, por exemplo, que a gente estuda e prega sobre elas, a gente também não viveu. Nós não estávamos lá na terra quando os egípcios foram tirados de forma milagrosa e foram levados para a terra que manava leite e mel. Nós não estávamos lá na semana da criação, quando Deus fez o céu, o sol, a terra, as estrelas. As coisas do passado que estão registradas na Bíblia já passaram, já aconteceram. Então, para que eu vou estudar? Porque se eu for me basear numa coisa, se eu for me basear nesse pensamento, para que eu vou falar do anticristo se eu acredito que eu não vou enfrentá-lo? Se eu acredito que eu vou ser arrebatado antes que ele surja? Para que eu vou ensinar sobre o anticristo? Tantas coisas que eu não vivi, tantas coisas que a Bíblia fala, das quais a gente prega, das quais a gente tem interesse de saber, que a gente estuda. Se eu não vivi do passado e eu estudo e falo sobre isso, eu também posso falar e estudar sobre coisas do futuro que eu não vou vivenciar. Quantos estão entendendo? Não é porque eu vivi, eu vou viver, não é porque está no passado ou no futuro, é por causa da importância que a Bíblia dá ao tema. Ninguém da igreja vai experimentar o inferno, mas a gente não estuda sobre o inferno? A gente não fala do inferno? A gente não prega sobre o inferno? Sim ou não, pessoal? Sim. Da mesma forma, por que a gente não falaria do anticristo? Só porque
A Bíblia ensina que a igreja não o experimentará, não o conhecerá, não será perseguida por ele, porque a igreja não estará na terra durante a tribulação, que é o auge da sua carreira, né? Ele passa pela cerimônia de posse e vai começar a tocar o terror. E durante 7 anos ele vai estar no auge da sua carreira, mas a igreja não estará aqui. Mas você observa que não existe uma razão. Eu só posso falar do anticristo se eu estiver aqui, que é o argumento de alguns colegas pós-tribulacionistas, o que não faz o menor sentido. Além disso, se a Bíblia fala sobre isso, então é importante, é útil, porque está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, educar, corrigir e repreender, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Escritura fala do assunto? Fala. É inspirado por Deus? É. Então, é útil. É útil. Agora, observa que é interessante, porque ele fala, é útil para ensinar e para educar. E depois ele diz, para corrigir e repreender. Porque se a pessoa não sabe, eu trago o ensinamento, eu educo a pessoa, ela fica informada e está consciente do assunto. Mas se ela aprendeu errado, eu corrijo e repreendo. Por que uma correção a respeito do anticristo, do reino do anticristo e de outras questões da Bíblia de uma forma geral, por que uma correção sobre esse assunto se torna importante? Particularmente sobre o anticristo, sobre a tribulação e tudo mais, é importante porque tem muita pregação causando terror. Tem muita pregação que hoje em dia está sendo feita das igrejas, que é uma espécie de terrorismo doutrinário. Tem muita gente apavorada, angustiada. Tem pastor que fala dos púlpitos para os membros mais sobre sobrevivência do que qualquer outra coisa. Sobre guardar alimento não perecível, sobre comprar armas, sobre construir um bunker no quintal, um abrigo militar, uma coisa desse tipo. Por quê? Porque eles estão se preparando para enfrentar o anticristo. Só que isso causa perturbação na igreja, como eu vou tentar provar amanhã à noite. Causa perturbação. E quando você conhece o assunto e fala de forma apropriada, examinando os textos dentro dos seus contextos, da forma devida, você elimina interpretações desmedidas e desequilibradas que causam a perturbação dos crentes. Então, a palavra de Deus é útil, mesmo falando sobre o anticristo, porque eu posso corrigir e repreender os exageros e os erros que têm sido passados nas pregações, principalmente da internet, né? Que a internet é uma bênção. Mas pense no estrago que ela faz também. É ou não é? Além disso, um terceiro motivo pelo qual nós devemos falar sobre o anticristo, a tribulação, ou sobre o inferno e outras coisas que nós não experimentaremos, é porque nós estamos alertando ao mundo sobre a verdade. E quando as coisas previstas pelas Escrituras sobre as quais nós falamos começarem a acontecer, eles se certificarão de que esta palavra merece confiança. E quem sabe, com isso, estaremos influenciando uma possível salvação de alguns deles durante o período tribulacional. Amém, gente? Agora, só para comprovar que é bíblico falar sobre o anticristo, embora eu saiba que vocês sabem disso, mas só para comprovar, eu vou citar 3 textos do Novo Testamento. Claro que há também textos do Antigo Testamento que falam sobre o anticristo, talvez até, na grande maioria, estejam todos lá no Antigo Testamento, mas nós temos muita coisa importante, mesmo na Nova Aliança, para mostrar para você que falar do anticristo ou da tribulação não é uma coisa veterotestamentária, não é coisa para o Velho Testamento. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele disse assim, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, olha o que ele diz, ele escreve para falar do anticristo e diz, vocês já ouviram sobre isso. Ou seja, isso me mostra que é um assunto recorrente. Não é a primeira vez sobre a qual João vai falar com eles. João fala do anticristo no versículo 18, mas diz que sabe que eles já ouviram falar do anticristo antes. Por quê? Porque era uma coisa comum pregar sobre isso. Não é como hoje em dia, que é uma coisa rara se falar sobre escatologia, sobre a tribulação, sobre o arrebatamento, sobre o anticristo e coisas desse tipo. Vocês estão me acompanhando? Ainda no mesmo livro de João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, todo que não confessa a Jesus não é de Deus, este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar. É o mesmo livro.
A gente acabou de ler o capítulo 2, versículo 18, pula um pouquinho mais para frente no capítulo 4, ele repete. Ele diz, o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar. Ele basicamente diz a mesma coisa antes de acabar o seu minúsculo livro de 5 capítulos. O que é que isso significa? Que deve ser um assunto importante, deve ter alguma relevância. Não é possível, meu Deus do céu. Nas duas vezes, falando do anticristo, ele diz, vocês já ouviram falar. Não é interessante? Agora, quando ele diz, de cuja vinda tendes ouvido falar, é bom que a gente entenda que ele não está falando sobre a vinda do espírito do anticristo, porque o espírito do anticristo já estava presente no mundo. Ele está falando aqui sobre o espírito do anticristo, aí ele diz, anticristo, cuja vinda tendes ouvido falar. Ele não está falando da vinda do espírito, mas do anticristo, cujo espírito já estava presente. Então, uma coisa é o espírito do anticristo, outra coisa é o anticristo em si. Essa é a terminologia usada por João. Paulo, ele falaria de uma forma um pouco diferente, mas abordando os mesmos temas. Lá em 2 Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 2, eu acho que versículos 7 e 8, Paulo fala sobre o mistério da iniquidade. Aí no versículo seguinte ele diz, porque o iníquo, ou seja, uma coisa é o mistério da iniquidade, outra coisa é o iníquo. Da mesma forma, João fala do espírito do anticristo e outra coisa é o anticristo. Como vocês estão entendendo? Então, não são necessariamente a mesma coisa. Assim como o mistério da iniquidade já operava na época que Paulo escrevia 2 Tessalonicenses, da mesma forma, o espírito do anticristo já estava presente no mundo. Mas o iníquo, o anticristo, a respeito do qual ambos falavam, tanto Paulo como João, ainda não estava presente no mundo, porque ele virá no tempo certo. Outra coisa que o terceiro texto que eu quero mencionar, que mostra essa recorrência desse assunto nas pregações da igreja primitiva, é 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 5, quando Paulo diz, não vos recordais de que ainda convosco eu, observe bem, costumava falar sobre estas coisas? Ele mesmo diz que tinha o costume de falar sobre estas coisas. Para você saber de quais coisas ele está falando, basta você voltar alguns versículos antes. Porque eu li o versículo 5, mas se você observar o 3 e o 4, ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque a tribulação, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a partida e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí ele diz, vocês não se lembram de que eu tinha costume de pregar sobre isso? Amém? O que é que isso mostra? A importância do tema. A recorrência do assunto. É uma coisa inesgotável. Quanto mais você fala, mais você sente que falta falar. E às vezes não é nem por causa da complexidade do assunto em si, mas até mesmo pelo nível dos ouvintes, pela capacidade das pessoas de assimilar. Né? Um pré-requisito básico é o que as pessoas sabem sobre o assunto, que você não pode ir para o nível 5 se você não passou pelo 1, pelo 2, pelo 3. Então é um assunto importante e deve ser pregado cada vez mais. Amém? Agora, claro, dependendo da abordagem que se faz, as pessoas vão ficar apavoradas, né? Com terror, com medo, querendo comprar alimento não perecível, construir um abrigo antiaéreo no quintal, comprar uma faca, um armamento militar de guerra para se preparar para dar um tapa na cara do anticristo. E por aí vai. Eu conheço pessoas apavoradas, pessoas que perderam sono, que me mandam mensagem dizendo que estão tomando remédio, que estão vendendo propriedades e terrenos, com medo de tudo. Irmãos, nós estamos no mundo onde Satanás é Deus. Não tem como fugir de perseguição, de oposição e de coisas ruins que acontecem. Porque viver neste mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Quem disse para você que ser crente é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo? Te enganou. Viu? Te enganou. Temos oposição o tempo inteiro. Quão mais perversa for a sociedade na qual a igreja estiver inserida, mais sofrimento nós teremos. Porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Amém? Então, não tem como a gente fugir disso. Mas o que é bíblico é bíblico. A gente tem que colocar os
Pingus nos is, né? Para deixar cada coisa no seu devido lugar. O problema é que o pessoal mistura tudo. Aí gera essa bagunça. Por causa dessas aflições e tribulações que porventura possamos enfrentar por causa de uma sociedade hostil e que se opõe ao evangelho, aí o pessoal diz que isso é o indício da tribulação. Só que as tribulações, os problemas da vida, não é a mesma coisa da tribulação escatológica. É uma coisa totalmente diferente da outra. Os irmãos entendem a diferença? E Jesus também falava sobre o anticristo. Vocês devem lembrar que lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação, não é o abominável homem das neves não, tá, gente? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê o livro de Daniel entenda, Jesus disse: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vocês lembram desse texto? Jesus está falando sobre o futuro ataque do anticristo à terra de Israel. Quando ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Aonde? Não, como é que está escrito aí? Como é? No lugar santo. Vê onde? Ele está falando de um lugar. O lugar santo. Em primeiro lugar, esse lugar santo do qual Jesus está falando não é o Vaticano. Eu espero que vocês não fiquem muito chateados com essa revelação. Não é Roma. Ele está falando sobre a terra de Israel, que a gente chama de Terra Santa. A Bíblia chama o lugar de santo. Lá em Daniel se fala da lei santa, do monte santo, do povo santo, do templo santo. É uma designação tipicamente judaica. Hoje, nós, crentes da Nova Aliança, também nos tratamos por santos, justos e por aí vai. Mas é porque nós estamos nos apropriando de valores que são judaicos. Não é errado fazer isso, porque o próprio Paulo disse que a gente tem que fazer. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 27, ele diz que todos os gentios convertidos são devedores aos judeus, porque nos tornamos participantes dos valores judaicos. Mas, originalmente, esse palavreado vem deles, vem dos judeus. Então, quando a Bíblia fala sobre terra santa, lugar santo, tenha certeza que ele está falando exatamente disso, de um lugar que é considerado pela Bíblia como sagrado. Não tente espiritualizar. Ai, o lugar santo é o meu corpo, oh meu Deus! Sim, dependendo do contexto, a Bíblia vai dizer que o seu corpo é santo, é o templo do Espírito Santo, etc. e tal. Mas você não pode misturar as coisas. Cada coisa tem que ficar no seu devido contexto. Ele está falando de um lugar. Por isso é que ele diz: quando ele estiver neste lugar, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, quando o anticristo estiver no lugar santo, vá para outro lugar. Só isso mostra que o anticristo não vai dominar o mundo todo. Só isso. Já posso até dar boa noite e dizer: amanhã a gente se vê. Só isso é suficiente para você perceber que ele não vai dominar o mundo todo, né? Sim ou não, pessoal? Como é que Jesus diz? Quando ele estiver num lugar, vai para outro. Ah! Então ele não é onipresente? Então ele não controla tudo? Ele não é o dono da bagaça toda? Só que a forma que o pessoal fala do anticristo dá até um medo, porque parece assim uma espécie de minotauro, sei lá, um híbrido, um reptiliano, uma mistura de Satanás com o filho de cruz credo, é um negócio assustador. Né? Você diz: meu Deus, quem fugirá? Como se fosse assim uma coisa muito grandiosa, né? Mas não é. Não é. Ele é um homem comum, que vai nascer, vai crescer. Não é Satanás encarnado, como alguém poderia pensar, tá? Satanás não vai ter relação sexual com a mulher para gerar o filho dele, que é o anticristo. Tem muito filme, né, da indústria cinematográfica que também propõe essa ideia. E parece que alguns evangélicos estão ouvindo mais os filmes do que a Bíblia. Tem muito crente que pensa isso. Ele é um homem qualquer, tá? E Deus, conhecedor de todas as coisas, com uma perspectiva diferenciada, porque ele conhece o presente, o passado e o futuro, que na verdade para ele não são presente, passado e futuro, que ele vê tudo de uma vez só. Para Deus não existe a sucessão dos momentos. Essas são designações humanas. Deus conhece o que a gente chamaria de fim, desde o que a gente pensa que é o começo. Porque para Deus não tem diferença. E aí Deus, pela sua misericórdia e compaixão, ele nos dá vislumbres de coisas que ele sabe sobre o futuro. E nem tudo o que Deus revela é decreto para que aconteça. É revelação do que ele viu acontecer.
Então Deus revela as coisas, para que quando tais coisas acontecerem, a gente saiba que a sua palavra merece confiança. Então Deus mostra, muitas vezes, o que para a gente vai ser futuro, apenas para confirmar a verdade da sua palavra e como a gente pode confiar naquilo que ele diz. Então o anticristo ele vai ter uma espécie de obsessão pela terra dos judeus, o lugar santo. E isso faz parte de um propósito divino, porque o anticristo vai ser uma espécie de vara da ira de Deus para punir o seu povo, por causa do seu estado de rebeldia, de obsessão e de pecado. E, na verdade, este é um padrão divino. Todas as vezes no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava em pecado, em rebeldia, longe da vontade de Deus, o que é que Deus fazia? Ele levantava um imperador pagão para, com os seus exércitos, vir até Israel para puni-los pela sua obstinação. Não se espante por Deus fazer isso, porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Mas a Bíblia ensina, por exemplo, o Império Assírio punindo o povo de Israel, o Império Babilônico punindo o povo de Israel. O anticristo vai ser apenas mais um. Mais um. Sim, o último, o derradeiro, mas é mais um dentro do mesmo padrão. Do mesmo tipo de tratativa de Deus para com o seu povo. E o anticristo virá contra a terra de Israel com essa obsessão, justamente porque Deus incutirá no coração dele e dos seus parceiros, dos seus correligionários, das confederações, da confederação de nações que estarão juntas com ele, com esse objetivo. Porque o povo de Israel será punido, mas por meio da punição, eles serão purificados, se arrependerão, lavarão suas vestes, se arrependerão e serão salvos. E eu não estou dizendo que eles serão salvos porque eu gostaria muito que fosse, não. É porque em Daniel, capítulo 12, no versículo 1 e 2, o anjo Gabriel, que conversava com Daniel, explicando para ele as coisas do tempo do fim, disse isso com todas as letras. Ele disse, nesse tempo, falando do tempo da tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel. Pelo simples fato de Miguel ter que se levantar em favor do povo hebreu, já demonstra que o povo judeu precisará de ajuda, porque vai ser um tempo difícil, né? Mas ele continua, que nesse tempo haverá, isso é Daniel 12:1, haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, durante a tribulação, será salvo o teu povo, Daniel. Então não vem dizer para mim que não vai ter salvação na tribulação. Você chegou tarde demais. Porque está escrito, no tempo, com todas as letras, né? No tempo da tribulação, o povo judeu será salvo. É triste que tenha que ser assim. Eu reconheço, é triste. Graças a Deus, muitos judeus estão dobrando os seus joelhos, confessando o Senhor Jesus, têm feito as suas pazes com Deus, mas a nação como um todo ainda está obstinada no pecado. O estado espiritual hoje dos judeus, ele é muito bem retratado pelo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. É muito forte o que eu vou ler, tá? Então não se assuste, mas é a realidade dos fatos. E também não pense que é um ataque de um gentil contra os judeus, como se fosse o antissemitismo sendo explorado na igreja, porque também não é. Porque quem disse isso foi Paulo, que é um judeu, era judeu. E ele está falando, é uma crítica interna. Os profetas que acusaram os seus próprios compatriotas, os próprios israelitas, também eram hebreus. Todas as críticas que o povo judeu recebe na palavra de Deus, recebe dos próprios judeus que falam que são profetas que foram levantados por Deus para isso. Quando Jesus fez críticas a Jerusalém, dizendo que chorou pela cidade, que muitas vezes quis ajuntar o seu povo, como a galinha faz com os seus pintinhos, e disse que ela ficaria desolada, falou que haveria grande ira contra este povo, que aconteceria isso ou aquilo. Ele não estava sendo antissemita, ele mesmo era judeu. Então, as maiores críticas e acusações e declarações condenatórias que nós temos na Bíblia contra o povo judeu vêm de judeus. O próprio Jesus perguntaria, a qual dos profetas os seus pais não mataram? Falando com os judeus. E falando de si mesmo, ele disse, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, para que não aconteça que um profeta morra fora de Jerusalém. Porque, por incrível que pareça, a grande maioria dos profetas foram assassinadas pelo próprio povo a quem Deus os enviou. Jesus foi enviado aos seus, mas os seus não receberam. Então, se você parar para pensar,
Isso que Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16 é muito forte. Mas é Paulo que está falando. Ele está falando de algo que lhe é próprio. Ele está no seu lugar de fala. Não é assim que o povo fala hoje em dia? Olha o que ele diz. Tanto é assim, irmãos, falando com os irmãos de Tessalônica, que não são judeus. Está falando com o pessoal de Tessalônica, gregos. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes lá na Judéia. A mesma Judéia da qual nós acabamos de falar por citar Mateus 24, 15. Que Jesus disse, quando pois vides o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja, porque o lugar santo fica na Judéia. A Judéia contém o lugar santo, né? O lugar santo, claro, é o templo santo, que tem o santo dos santos, mas que fica na cidade santa, no monte santo, na terra santa. Então, ele está falando do mesmo lugar. Aí ele diz, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, ó Tessalonicenses, das igrejas de Deus existentes lá na Judéia, na terra dos judeus. Aí ele diz, porque vocês também padeceram da parte dos vossos patrícios, dos seus conterrâneos, as mesmas coisas que eles, as igrejas da Judéia, padeceram das mãos dos judeus. Presta atenção, ele está começando aqui o negócio. Ele diz, vocês de Tessalônica estão imitando aí a experiência dos irmãos da Judéia, porque as igrejas da Judéia sofreram dos seus conterrâneos, das mãos dos judeus, muitas coisas. E vocês estão sofrendo dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, assim como os irmãos da Judéia sofreram também. Ele fala isso e ele vai falar mais coisas sobre o comportamento negativo e reprovável dos judeus. Olha o que ele diz. 15. Os quais, os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. Ele disse, não agradam, no presente, no momento que ele estava escrevendo essa carta. Ele não disse, não agradaram no passado. Ele disse, não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira de Deus, porém, sobreveio contra eles de forma definitiva. É forte ou não é? É muito forte. Paulo está dizendo aqui que eles mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos, não agradam a Deus com esse comportamento, são adversários dos seres humanos, porque impedem a pregação do evangelho que traria salvação para eles. E isso aqui é uma ironia, uma tristeza grande, porque a salvação vem dos judeus. Jesus disse isso em João capítulo 4, versículo 22, falando com a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus. Qual é a vantagem de ser judeu? Há muitas, mas principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, as palavras de Deus. Por meio dos judeus, a salvação alcançaria o mundo. Mas aí você pega o judeu que teria o papel e a missão de fazer isso, e eles impedem a pregação do evangelho. Como você acha que Deus fica com isso? Para pensar, porque aí você vai começar a entender um dos propósitos da tribulação. Por qual razão o anticristo será obcecado pela terra santa, pelo lugar santo, invadirá a terra de Israel, perseguirá os judeus, matará judeus? Porque faz parte disso, faz parte desta punição que eles se tornaram merecedores. E eu preciso fazer uma ressalva para explicar que esse texto é forte, eu sei que é pesado, nem todo mundo entende muito bem a profundidade do negócio, mas Martinho Lutero, que é bem conhecido do meio evangélico, ele queria muito evangelizar os judeus. E ele tentava pregar para os judeus sobre Jesus e percebeu que era difícil, que eles zombavam, eles riam, porque eles consideravam Jesus como um bruxo, né? Que tinha aprendido magia negra no Egito e que a mãe dele era uma prostituta, que tinha tido relações sexuais com um soldado romano, e aí, para dizer que ele não tinha sido gerado, que ele não era bastardo, disseram que foi o Pai, o Espírito Santo, que gerou ele. Então, essa é a interpretação oficial dos judeus sobre a pessoa de Jesus. Está até hoje no livro sagrado deles, que é o Talmud, que é por meio do qual eles interpretam a Torá e a Bíblia deles, né? Então, Martinho Lutero percebeu que era muito difícil e, enraivecido pela resistência dos judeus, no final da sua vida, ele começou a falar mal dos judeus, a atacar os judeus, a criticar os judeus. E ele se baseava também nesse texto de 1 Tessalonicenses 2, do 14 ao 16. Um dos últimos livros que Martinho Lutero escreveu foi
contra os judeus e as suas heresias. Nesse livro, ele ensina como matar judeu. Ele diz para juntar os judeus dentro de uma sinagoga e tocar fogo para todo mundo morrer. Como boicotar e fazer eles ficarem pobres. E ele planta a semente do ódio contra o povo judeu. Martinho Lutero era alemão. E esse livro chegou nas mãos de um rapaz chamado Adolf Hitler, que vinha da Áustria, ali, da região ao sul da Alemanha. E ele leu o livro e sentiu que aquilo ali devia ser praticado. E, sem perceber, Martinho Lutero plantou no coração de Adolf Hitler, com seu sentimento antissemita, aquilo que nós sabemos que aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. Ele recebeu a influência de Martinho Lutero e recebeu a influência de um líder religioso do Islã, o Mufti de Jerusalém. Que não vem ao caso aqui, mas eu quero só mostrar para vocês como a gente pode pegar um texto que nos esclarece sobre uma verdade bíblica, escatológica, profunda, e a gente transformar isso numa confusão só e causar um grande problema, como aconteceu na história da igreja através de Martinho Lutero. Sim, infelizmente, tá? Os judeus estão fora da vontade de Deus, e esta é uma das razões por que o anticristo há de invadir a terra de Israel, porque faz parte do processo punitivo pelo qual eles passarão. Se arrependerão, se converterão, etc. e tal, mas observe bem o que a Bíblia diz. Quando ele estiver no lugar santo, quem estiver lá, quem estiver na Judéia, Jesus diz, fuja para outro lugar. Muitos judeus farão isso. Judeus que terão se arrependido, que terão reconhecido Jesus como Senhor, que serão salvos e acreditarão, finalmente seguirão as suas palavras. Debaixo de fogo cruzado, né? Debaixo de pau e pedra. Nem todo mundo vai conseguir sobreviver. Muita gente boa vai morrer na tribulação, embora venha a ser ressuscitado no final da tribulação, como o próprio livro de Apocalipse ensina, né? Alguns serão decapitados e etc. e tal. No final da tribulação ressuscitarão, mas muitos conseguirão escapar. Porque o anticristo, ele não vai dominar a terra toda, de uma beira a outra da terra, de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra. Não, não vai. Embora a comoção que ele possa causar no mundo seja de fato mundial, uma comoção mundial, não significa que ele estará controlando diretamente todas as nações da terra. Eu sou da área de TI, eu sou programador de computador por profissão, trabalhei durante alguns anos nessa área, larguei tudo pelo ministério, mas até hoje vocês percebem que eu estou ligado com a tecnologia, né? Eu estou envolvido, então eu sempre acompanho. Quando eu era novinho convertido, ainda trabalhando como programador de computador, eu li um livro chamado 666 Controle Total. Falava sobre o anticristo e o suposto controle total que ele teria sobre o mundo. Claro, as pessoas não chegam a estas conclusões apenas por divagações filosóficas. Elas usam textos da Bíblia. Há passagens, inclusive, em Apocalipse capítulo 13, que parecem indicar que ele terá um controle sobre todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. A questão é que, assim como temos textos como Apocalipse 13 que falam isso, temos outros textos, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que falam exatamente o contrário, que ele não controlará tudo, que o seu domínio será local, num espaço, ainda que seja uma vasta extensão de terra, mas num espaço delimitado. Ele vai ter basicamente o mesmo controle que os impérios da estátua do sonho de Nabucodonosor tiveram. O babilônico, o medo-persa, o grego. Basicamente, ele vai dominar a mesma região. Ele está dentro da mesma estátua, ele segue os mesmos pré-requisitos proféticos e o seu domínio não vai ser diferente dos reinos que lhe antecederam. Só que, quando lemos passagens como estas de Apocalipse 13, sem considerar o outro grupo de textos que mostram a sua limitação, o seu controle limitado, aí a gente se equivoca. Então, quando eu li aquele livro, eu tive certeza que ele dominaria o mundo todo, porque no livro ele fazia a proposta, o autor fazia a proposta, de que o anticristo dominaria o mundo todo através da tecnologia. E olha que naquela época não existia celular, não existia internet, tá? Eu sei que não parece, mas eu tenho 51 anos, mesmo nesse corpinho de 25. Mas naquela época não tinha celular. Às vezes eu digo isso, eu fico repetindo, porque eu acho que tem muita gente que não acredita. Não tinha internet, não tinha celular. Mas eu já via, como programador de computador, eu via o potencial do que a informática, a tecnologia poderia fazer. E hoje a gente tem uma prévia, né? A inteligência artificial, o ChatGPT e toda casa inteligente. Alexa, faça isso, Alexa, faça aquilo, né? E tudo que a gente vive hoje, a gente percebe que há possibilidades reais de a tecnologia ser uma ferramenta importante no controle do mundo. Só que
Eu me iludi com essa ideia por não considerar muito o texto bíblico, e como é um pensamento tradicional no meio cristão, eu também achava que isso fosse verdade. E como profissional da área, eu disse, não, com certeza. Por quê? A ideia era a seguinte, de que o anticristo, usando a tecnologia, a informática e tudo mais, ele inventaria uma espécie de novo código ou inscrição social. Então, nós não teríamos mais um CPF, como é o nome daquele outro? Um RG, não teria certidão de casamento, né? Seria um número só, né? Que ficaria, inclusive, na nossa pele, na mão direita, na testa, mas seria um número só, um registro só. Antigamente, o pessoal falava muito sobre o código de barra, né? Quem é crente aí de Sasha para trás, da filha da Xuxa para trás, deve lembrar do código de barra. Hoje em dia está esquecido, mas o código de barra é o avô de todas essas conspirações, viu? Vocês que não sabem. Mas se falava muito do código de barra, né? Que aí a pessoa teria um código de barra, talvez, ou qualquer coisa na sua mão, na sua testa, e por meio disso, um agente da lei, né, um policial, ele chegaria lá na pessoa, pegava a mão, passava o scanner, aí veria quantas vezes foi casado, quantos filhos tem, como é que está o imposto de renda, se tem multa, se está dentro da lei, se não está, se tem passagem pela polícia, né, no sistema criminal. Ou seja, o homem seria um homem de vidro, transparente. E, claro, com toda a transparência que a tecnologia poderia possibilitar, ele seria totalmente controlado. E assim, o anticristo dominaria o mundo, através da tecnologia. E, indo um pouco mais além, a interpretação daquela imagem que lhe foi dada a capacidade para falar seria uma espécie de robô, né? Que ia falar e que iria matar o povo, e tudo dentro da tecnologia. Ou seja, faria muito sentido. E isso entrou na minha cabeça de uma forma que eu estava convencido de que seria assim, que ele teria controle sobre o mundo. Até que, né, eu comecei a perceber que há textos que mostram que, por mais que ele consiga exercer certa influência sobre a população da Terra, ele parece que não vai dominar o mundo todo, não. Tem textos que falam coisas diferentes. Por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim, ele fará aliança com muitos, provavelmente aí muitos povos. Alguns colegas pré-tribulacionistas acreditam que ele está falando aqui sobre muitos judeus, porque acham que a aliança mencionada em Daniel 9, 27 é apenas com Israel. Então, eles interpretam muitos como muitos judeus. Eu acho que ele está falando de muitos povos, muitas nações. Então, não será simplesmente um acordo bilateral, onde duas partes estão envolvidas e interessadas, mas multilateral, com muitos povos, incluindo Israel, porque o próprio contexto mostra que Israel estará envolvido. Mas ele fará aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos, é uma semana de anos, não é semana de dias. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, ele fará cessar o sacrifício e oferta de manjares praticados pelos judeus, outras versões deixam isso mais claro. Sobre a asa das abominações virá o assolador, a mesma coisa que Jesus falou, quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Daniel fala sobre isso 3 vezes, em 3 lugares diferentes. Esse aqui é apenas um deles. Aí ele diz, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele causará destruições, mas observe que o seu fim já está pré-determinado. Ele será destruído. Ele será assassinado. Ele tombará nas terras de Israel. A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Mas tá. No versículo 26 do mesmo capítulo 9 também diz assim, depois das 62 semanas será morto o ungido, falando de Cristo, e ele já não mais estará. Ou seja, seria morto, seria retirado e não estaria presente. E aí ele diz que o povo de um príncipe que há de vir, este príncipe aqui é o anticristo, o povo do anticristo que há de vir, destruirá a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus, e o fim dele será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra e desolações estão determinadas. Ou seja, o texto está falando aqui sobre o anticristo e algumas outras questões relacionadas ao período tribulacional, mas é interessante que ele diga que, embora ele tenha um fim já determinado, até o dia que ele seja destruído, vai haver guerras, vai haver desolações. Se o anticristo domina tudo, como ele poderia estar em guerra desde o começo da sua carreira até o seu fim? Quantos estão entendendo? Se há guerra, há oposição, há resistência,
Há nações que não compactuarão com ele, que se oporão aos seus propósitos, aos seus desígnios, aos seus sentimentos, ao seu projeto. Ele estará em guerra do começo ao fim. Amém, gente? Amém. Sim, nós sabemos que ele fará guerra contra o povo santo, que ele vai invadir a terra de Israel. Inclusive, aqui mesmo no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 21, diz isso. Ele fala: eu olhava e eis que este chifre, que é o anticristo, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aqui, a palavra santos está sendo usada como referência ao povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. É preciso olhar o contexto onde as palavras aparecem para que entendamos o que é que ele está falando ali, tá? Assim como os santos mencionados em 1 Coríntios não são judeus, mas os crentes em Cristo, sejam judeus ou gentios, os santos mencionados em Daniel 7:21 não são os cristãos e os evangélicos, são apenas os judeus. Então você tem que examinar o contexto. Aí em Daniel 11:41, 45, presta atenção, ele diz assim, falando do anticristo ainda, tá? Eu sei que é outro capítulo, mas o livro de Daniel, do começo ao fim, fala muito sobre isso. E se a gente fosse estudar só Daniel, a gente ia se encher de informação a respeito da tribulação, do anticristo, do tempo do fim. Lá no capítulo 11, versículo 41 a 45, ele diz: ele, o anticristo, entrará na terra gloriosa. Jesus já disse lá em Mateus 24:15, né? Que ele vai invadir o lugar santo, que fica na Judéia. Por isso, quem estiver na Judéia, onde está o lugar santo, fuja de lá quando ele estiver lá. Aí ele diz: entrará na terra gloriosa, muitos, obviamente, que lá estiverem, fica implícito, né? Muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Ele está falando aí mais ou menos ali da região norte da Península Arábica, encostadinho ali da Jordânia, né? Que é beira com Israel. Então, observe o que ele está falando. Estes escaparão do anticristo. Ué, pessoas tão próximas da terra de Israel que vai ser invadida pelo anticristo vão escapar dele? Como é que um brasileiro não pode escapar também? Faz sentido? Pelos glórias, eu acho que vocês entenderam, né? Mas ele diz, escaparão Edom, Moabe, os filhos de Amon. Aí no 42 ele diz assim, estenderá a mão também contra as terras. Ou seja, em sua campanha militar, em sua carreira, ele vai sim tentar conquistar novas terras, novos povos. Ele vai tentar adentrar em outras nações. Ele estenderá as mãos contra as terras. E a terra do Egito não escapará. Mas olha como ele diz, esse escapa, esse não, esse escapa, esse não, esse não, esse escapa. Então não é um controle total e absoluto. Quantos entendem? A terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes, né, ali no norte da África, líbios e etíopes o seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, ou seja, a leste do seu reino e a norte do seu reino, no flanco direito, na retaguarda, rumores virão que o perturbarão, e ele sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. O que é que ele está dizendo aqui? Que enquanto ele estiver na sua carreira, na sua campanha militar, tentando conquistar novas terras, ele vai ouvir falar que está sendo atacado por leste e pelo norte. Ele vai ouvir que estão atacando a região que ele domina, o império do qual ele se apossou. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele não é o criador e o idealizador do reino, que a gente chama o reino do anticristo. Às vezes falamos assim e fica a impressão, a falsa impressão, de que ele é um grande orador, um articulista, um homem empoderado, né? Aquela coisa que ele fala e o pessoal fica hipnotizado por ele, porque ele vai resolver os problemas do mundo, ele vai trazer a paz. Não, não. O que a Bíblia ensina é que primeiro vão surgir 10 reis, que vão se unir numa espécie de confederação de nações. Estes reis serão os idealizadores e os implantadores do que vai se tornar o reino do anticristo. O anticristo ele surge tardiamente no palco da história. Depois que já está tudo pronto e montado, aí ele vai, como usurpador que ele é, se mete no meio dos 10, porque ele não faz parte da formação original.
se mete no meio dos 10. Ele nem sequer tem o mesmo tamanho dos 10, ele é um pequeno, um chifre pequeno. Aí se mete no meio dos 10, antipatiza com 3 dos reis da formação original e parece que assume a liderança. Mas veja que o reino do anticristo não foi criado por ele. Não foi ele quem idealizou. Não foi o seu carisma, o seu brilhantismo, o seu magnetismo que fez com que as pessoas... Não, ele chega sorrateiramente, como ele sempre faz, que é uma característica própria dele. Ele vai se apossar de uma coisa que não foi ele que criou. Vocês entendem o que eu estou falando? Ele vai usurpar uma posição que não é dele. Ele assume a liderança, mas dessa forma, sorrateiramente. Da mesma forma que ele vai entrar em Israel. Ele não vai entrar em Israel, como alguns irmãos supõem, sendo aclamado como se fosse o falso Messias. Né? Lá vem o Senhor Messias, como o rei de Israel. Como se os judeus pensassem que ele fosse o Messias enviado por Deus. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Ele não vai ser aclamado. Quando ele entrar em Israel, ele vai entrar do mesmo jeito que ele faz tudo, usurpando. Ele vai fazer o que não deve, ele vai difamar o santuário, vai se assentar no templo do santuário como se fosse o próprio Deus, mas não é porque o povo judeu vai estar aplaudindo ele, aclamando e louvando e elogiando. Não, não é por isso. É porque ele vai chegar lá na marra, tocando terror, como fizeram Nabucodonosor, como fez o imperador da Síria. Da mesma forma ele vai agir. Ele vai vir contra o povo judeu. Sim, ele vai fazer aquele pacto de 7 anos, embusteiramente, né? Dissimuladamente. No meio dos 7 anos ele quebra e invade, revelando a sua real natureza. Ele não vai ser aclamado, recebido, acolhido. Tá? E aqui ele fala, rumores do Oriente e do Norte perturbarão ele, versículo 44 de Daniel 11, e aí ele sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. No versículo 45 diz que ele armará as suas tendas palacianas entre os mares, algumas versões diriam o Mar Grande, outras já explicam de que mar grande é esse que o texto bíblico está falando e colocam Mar Mediterrâneo, para deixar claro, porque essa era a forma que eles chamavam ou se referiam ao Mar Mediterrâneo, como nós chamamos ele hoje em dia. É o Mar Grande, é desse mar que ele está falando. Ele armará as suas tendas palacianas entre o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, e o glorioso Monte Santo, que é o Monte Moriá, o Monte do Templo, onde hoje está a planície das mesquitas. Ele diz, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Então, ele aqui dá mais informações sobre a carreira do anticristo e ele mostra que, de fato, ele conquistará muitas terras, invadirá algumas nações, uns escaparão, outros não. Israel, por exemplo, não está entre as nações que conseguirão escapar dele. Porque ele invadirá a terra de Israel, porque Jesus garantiu que o que Daniel falou vai acontecer. Ele vai invadir o lugar santo. E tem mais, ele vai armar as suas tendas palacianas. O que é isso? Na linguagem de hoje em dia, nós diríamos que ele vai estacionar o seu acampamento militar ali, entre o Mar Mediterrâneo e o Monte Moriá. Talvez seja exatamente nessa hora que ele sobe no Monte do Templo, entra no templo, que já vai estar construído, vai profanar o santuário, como Paulo disse que vai acontecer lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vocês estão entendendo? Ou seja, o que é que isso mostra para a gente? Nós temos muitos textos. Se nós queremos fazer um estudo sério sobre o anticristo, as características do anticristo, do período tribulacional, dos seus objetivos, dos seus propósitos, dos seus limites, a gente tem que usar a palavra de Deus de uma forma geral, né? É apenas uma das passagens, mas, por exemplo, Apocalipse 16, do 13 ao 15, diz assim, então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o objetivo de ajuntá-los ou convocá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Para que a necessidade desse ministério diabólico, se todos os reis estivessem em parceria, em sociedade com ele, ou debaixo do seu controle? Para que a necessidade desse convencimento por meio de sinais, milagres e questões religiosas para tentar arregimentar reis, governantes e estadistas para se colocarem do seu lado? Porque tem gente que não está com ele. Amém, gente? Amém. Isso é muito claro.
E você observa, inclusive, a empáfia, né? A forma de falar do povo que segue o anticristo. Porque Apocalipse 13:4 nos mostra a atitude arrogante e soberba de quem segue o anticristo. Olha o que eles dizem. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, a quem eles estão desafiando se não tem ninguém fora do seu controle? A quem eles estão desafiando se não tem nenhuma nação fora do seu domínio? Por que eles estão aqui falando sobre guerra e luta? Quem vai ter coragem de vir lutar? Quem vai ter coragem de atacar? Quem vai ter coragem de pelejar contra ela? Ou seja, é um desafio porque tem quem seja desafiado. É verdade ou não é? Obrigado, viu, querido? Você já é casado? Que Deus te dê uma esposa cada vez melhor, viu? Eu estou falando a mesma melhorada. Porque hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo nem aos irmãos, né? Todo mundo entende errado as coisas que a gente diz. Vocês compreendem que há textos que mostram que ele não vai controlar o mundo todo? Sim ou não, gente? Então, quando você considera passagens como estas, a coisa fica diferente. Você não pode se basear apenas nos textos que parecem dizer que ele vai controlar o mundo todo. Você tem que contrabalancear com os outros textos que mostram uma limitação. Um outro argumento, claro que não é o único, mas um outro argumento que favorece a compreensão equilibrada em relação a esse assunto, deste controle que o anticristo terá, que não é o controle todo, do mundo todo. Gente, nunca na história da humanidade, nunca um governante, um rei, um estadista governou o mundo todo. Nunca. O que chegou mais perto de fazer isso foi impedido por Deus na Torre de Babel. De lá para cá, ninguém conseguiu, nem vai conseguir. Eles podem exercer influência, conquistar muito espaço, muito terreno. Nem o Império Britânico, que na história da humanidade foi o maior império que o mundo já viu. Nem o Império Mogol, nem qualquer outro império foi maior do que o Império Britânico. Se dizia que o sol não se punha sobre o Império Britânico, porque era o maior império em terras descontinuadas, atravessadas por continentes. A Terra parava aqui, mas o Império Britânico continuava do lado de lá do oceano, de tão grande que ele era. Nem o Império Britânico conquistou o mundo todo. Nem o Império Britânico dominou o mundo todo. O anticristo não vai dominar o mundo todo, não vai governar o mundo todo. Só tem um que vai controlar toda a Terra, de fato e de verdade, e se chama Jesus Cristo. Esse sim, ele vai exercer um reinado, ele vai reger as nações com um cetro de ferro durante 1000 anos, e ele vai controlar o mundo todo. Nenhum outro vai conseguir essa façanha, tá? Pode tentar como quiser, mas não vai conseguir. Agora, nós temos também uma questão interessante. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, está escrito assim: lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. Vocês estão ouvindo bem? Então, quem não adorar a besta vai morrer. Tá. Então vamos pensar. Se ele estivesse controlando o mundo todo, no mundo todo, quem não adorasse a besta, quem não recebesse a marca, seria morto. Não é verdade? Então, quem não morrer vai ficar vivo porque recebeu a marca e adorou a besta. Só que tem um detalhe. No capítulo seguinte, do mesmo livro de Apocalipse, no versículo 9 e 11, está escrito assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos santos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Se ele domina o mundo todo e ele vai matar todo mundo que não receber a marca, aí depois vem Deus e mata todo mundo que recebeu a marca, quem é que fica para o milênio? Alô? Essa conta não fecha.
Não é verdade? Essa conta não fecha. Tem alguma coisa errada aí. De fato, irmãos, até pessoas dos reinos, presta bem atenção, estou até falando em slow motion agora, até pessoas dos reinos que serão controlados pelo anticristo não receberão a marca. Para você entender que não é assim tão fantasioso como às vezes a gente fica pensando, porque no imaginário popular é uma coisa assim extraordinária que não tem como fugir, né? A pessoa vai ser encontrada e sempre eles estão filosofando, especulando, conjecturando. Aí tem gente que diz, não, mas ele vai controlar. Olha o que é que eu ouvi nesses dias passados de pandemia. Não, é porque esse negócio que estão colocando aí no corpo da gente tem elementos quânticos, nanos, robôs, que vão mudar o nosso DNA e quando eles ligarem a torre de Bluetooth, nós viraremos zumbis. E ele nos encontrará... Gente, estou falando para vocês. Eu ouvi isso. E eles vão nos encontrar onde a gente estiver. Não tem como fugir. Vai ser o controle total. 666. Não é assim, gente. Até pessoas das nações controladas pelo anticristo não receberão a marca. Como é que a gente sabe? Porque lá em Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 21, é um texto longo, depois vocês conferem em casa, fala que as nações virão contra Jerusalém no tempo do fim para a batalha. Inclusive, eles ficarão confusos e até lutarão uns contra os outros, porque a espada de um se voltará contra o seu amigo, que veio junto com ele para invadir Jerusalém. Aí lá em Zacarias 14, eu vou até abrir. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu quero ler do jeitinho que está. Aí diz assim, é o 14. Eu não vou ler o capítulo todo, nem nada, depois vocês podem olhar isso em casa, mas só para confirmar o que eu acabei de falar, veja apenas o versículo 2, que ele diz, isso é Deus, né, falando da futura punição do povo judeu. Ele diz, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade cairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Aí no versículo 4 fala que naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, mencionando aí a vinda física do Senhor Jesus. Depois que se passam alguns versículos, que ele traz mais informações sobre o que se desenrolará naquele período, né? A tribulação, o fim da tribulação, a volta de Cristo. Aí quando chega lá no versículo 16, ele diz assim, todos os que restarem, presta bem atenção, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, olha de quem ele está falando, dos que restarem das nações que vieram contra Jerusalém. Todos os que restarem das nações que vieram contra Jerusalém, eles subirão ano em ano, isso aqui já está falando do milênio, para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. No versículo 18, ele diz assim, se a família dos egípcios... Lembra que a gente leu lá em Daniel, capítulo 11, do versículo 40 ao 45, que os egípcios não escaparão? Lembra disso? É porque isso vocês já sabiam, isso foi um parêntese, gente. Vocês lembram disso? Lembra que o Egito não escapará? Olha o que ele diz aqui. Se a família dos egípcios não subir... os egípcios não vão ser conquistados pelo anticristo? Porque está escrito que os egípcios não escaparão. Mas aqui ele fala, se a família, depois da tribulação, depois da invasão do anticristo da Terra Santa, durante o milênio, se os egípcios não subirem, se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. O que é que isso nos mostra? Que nem, eu vou até repetir porque agora vocês vão prestar mais atenção, nem mesmo nas nações conquistadas pelo anticristo, nem mesmo nessas nações, todas as pessoas receberão a marca. Nem nas nações conquistadas por ele. Porque se esses aqui, esses que restarem das nações que vieram contra Jerusalém, se esses aqui tivessem recebido a marca, eles iam para o inferno. A gente viu isso lá em Apocalipse capítulo 14. Quem receber a marca vai para o inferno. Como é que esses aqui estão indo para Jerusalém adorar a Deus? Porque não receberam a marca, mesmo estando dentro do reino do anticristo. Vocês entendem, irmãos?
Pode não parecer importante, mas quando você está bem calçado em informações como estas, você vê isso claramente na Bíblia, você não se deixa levar por qualquer coisa. Não é qualquer alerta, alerta, extra, extra, eis que o bicho está chegando. Você não fica mais com medo tão facilmente. Porque por mais que seja um período horrível, como de fato vai ser, o anticristo não é aquele que vai orquestrar as mazelas e as pragas, os flagelos do mundo, não. Ele é apenas um pequeno elemento de punição do período tribulacional. Ele é a vara da ira de Deus em relação ao seu povo de Israel. E talvez de algumas outras nações ali adjacentes, que ele acabará entrando e dominando também. Mas o anticristo não organizará tudo o que vai acontecer na tribulação. Não é ele quem orquestra o enrolamento dos céus, a queda das estrelas pela terra, os terremotos de magnitude gigantesca que vai arrastar as ilhas do lugar. Não é ele que vai fazer o sol ficar preto. Não é ele que vai fazer a lua ficar vermelha como sangue. Ele é só um dos elementos ali. Mas quem estará controlando e administrando tudo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, tudo bem, tudo bem. Ele vai tocar o terror. Ele vai fazer muita coisa. Mas não vai ser tão absurdo assim como as pessoas estão pensando. Vai haver uma certa flexibilidade que as pessoas que estão nas nações controladas por ele vão conseguir não fazer tudo o que ele determina. Como receber marca, etc e tal. E por isso você já pode concluir que é possível que o povo se converta, meu Deus do céu. Não é verdade? Afinal de contas, o que vai estar acontecendo durante o período tribulacional? A maior manifestação sobrenatural de todos os tempos. Isso por si só é um testemunho do Deus Todo-Poderoso. Por si só. Sim, vai haver muito pavor por causa do que estará acontecendo no mundo, mas você tem que lembrar que esse pavor ele pode se transformar em temor a Deus. Eu vou apenas dar um exemplo. Lá em Apocalipse capítulo 11, se fala de 2 homens, 2 profetas, que terão seus dias finais na terra de Jerusalém. E o seu ministério está envolvido com lamento, juízo e convocação ao arrependimento. É por isso que eles aparecem vestidos de pano de saco. A indumentária deles demonstra qual é a sua missão. Quando o profeta no Antigo Testamento se vestia de pano de saco e jogava cinzas sobre as cabeças, jogava cinzas sobre a cabeça, ele estava demonstrando que ele traria lamento e juízo ao povo que deveria receber a sua mensagem. É a mesma coisa que os profetas de Apocalipse fazem. Se vestem de pano de saco. Porque está na hora de convocar o povo ao arrependimento. E eles vão pregar, vão ensinar, vão falar de Jesus Cristo. Durante 3 anos e meio. De uma forma sobrenatural. Inclusive, muitos acreditam que sejam Moisés e Elias. Por causa dos sinais semelhantes que são feitos pelos 2 profetas, com os sinais que foram feitos por Moisés e por Elias. Mas há outras coisas que nos fazem pensar que podem ser Moisés e Elias. No Monte da Transfiguração, quem falava com ele sobre a sua última semana de vida, quem falava com Jesus sobre a sua última semana de vida, sobre a sua morte, eram Moisés e Elias. Uma vez eu vi até um judeu pregando numa conferência internacional, onde ele veio, é crente, ele é cristão, pastor evangélico, mas judeu, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. E ele pregava e ele dizia, eu acredito que esses 2 homens, Moisés e Elias, estiveram presentes ao longo de toda a semana da morte de Jesus, porque falávamos sobre isso com ele. E você vê os registros na Bíblia dizendo que de vez em quando 2 homens de vestes resplandecentes estavam acompanhando Jesus ou os discípulos durante aquela semana. Quando, por exemplo, Jesus ressuscita, quando Jesus é levado aos céus, e são estes varões de vestes resplandecentes que dizem para os discípulos, porque estáis com os olhos fitos olhando ao céu, este Jesus é quem viste subir, há de voltar do mesmo jeito que ele foi. E ele dizia, eu acredito que estes 2 homens são Moisés e Elias, que testemunharam a última semana, falaram com ele sobre a sua última semana de vida, para que no período tribulacional eles pudessem testemunhar e dizer que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, Jesus como o Messias esperado por Israel. O fato é que esses 2 homens, esses 2 profetas, estarão pregando em Jerusalém, depois de 3 anos e meio, quando tiverem cumprido a sua obra, eles vão ser assassinados. A Bíblia diz que eles vão ser mortos e seus corpos ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, mas é a mesma cidade onde Jesus Cristo foi crucificado. É a cidade de Jerusalém. Provavelmente seus corpos, seus cadáveres, ficaram estirados ali na planície das Mesquitas. Durante 3 dias e meio. Aí, uma voz do céu falará,
venham aqui para cima. Glória! A Bíblia diz que eles vão se levantar e vão subir. E sabe o que a Bíblia fala que acontece? O povo fica apavorado. Está escrito lá que eles temeram e glorificaram a Deus. Pelo menos estes, dos quais Apocalipse 11 menciona, que ficaram apavorados com a ressurreição, se converteram. Pelo menos estes, né? Se converteram, deram glória a Deus. Mas há muitos outros se convertendo também. A Bíblia fala de anjos aparecendo com o evangelho eterno para pregar às nações da terra. E o anjo dizia: temam a Deus, glorifiquem o seu nome, porque chegou a hora do seu juízo. Por que ele está falando isso? Não são palavras jogadas ao vento. É a última oportunidade dos homens. Alguns, endurecidos, impenitentes, sofrerão os flagelos e mesmo assim não glorificarão a Deus que tem autoridade sobre os flagelos. Mas nem todos manterão esse coração endurecido. A Bíblia fala, por exemplo, de 144 mil judeus sendo selados no período tribulacional para servirem a Deus de alguma forma. Servos de Deus selados para o período tribulacional. E depois deste selamento, depois desta separação especial destes judeus, diz que nações, pessoas, inúmeras pessoas de todas as nações da terra, todas as línguas, todas as tribos, todos os povos, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, 144 mil judeus ungidos para fazer um serviço que provavelmente ocasionaram a conversão de inúmeras pessoas de todas as outras nações da terra. Pessoas sendo seladas na tribulação, eles não entraram na tribulação já selados. Eles foram selados entre o sexto selo e a primeira trombeta. Depois você confere lá. A primeira citação deles aparece no capítulo 7. No capítulo 6 se fala do sexto selo. Né? Do 12 ao 18 ali do capítulo 6 fala do sexto selo. Aí no capítulo 7 eles são selados. No capítulo 8, versículo 1, aí vai falar da primeira trombeta. Porque o período tribulacional é um período que é registrado em Apocalipse em ordem sequencial, não é cíclico, tá? É numa ordem sequencial de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Primeiro vem os 7 selos que são rompidos, depois o ressoar das 7 trombetas e depois o derramamento das 7 taças. É uma sequência. Eu não tenho tempo para provar. Depois você pode procurar lá nos meus textos. Procura o texto no meu aplicativo, no meu site, intitulado Os Cavaleiros do Apocalipse. Aí você vai ver por que a Bíblia mostra que é uma coisa sequencial e não cíclica ou paralela, enquanto acontece no céu, coisas acontecem na terra, como algumas pessoas também costumam pensar, tá? Mas o fato é que pessoas estarão sendo seladas na tribulação e este selamento ou separação ocasiona a salvação de outras pessoas, de outros povos. Então, tem gente sendo salva na tribulação, gente. Tem gente sendo salva. Aí se explica onde estarão as pessoas que entrarão no milênio. Porque se Satanás mata todo mundo que não recebe a marca, e ele domina o mundo todo, e aí Deus vem e mata quem recebeu a marca, não sobra ninguém para o milênio. Mas, se há pessoas que não receberão a marca, que se converterão, que se arrependerão, que confessarão Jesus, quando ele voltar, poderá se cumprir o que ele deixou registrado em Mateus capítulo 25. Porque quando vier, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, e aí ele dividirá as nações diante de si. Uns ficarão à direita, uns à esquerda. Uns são comparados com os bodes e outros com as ovelhas. Somente aqueles que são comparados com ovelhas é que serão dignos de entrar no reino milenar. Então vai sim ter oportunidade de salvação. O anticristo não vai dominar o mundo todo. Muitas pessoas se arrependerão, confessarão a Jesus, serão salvas. E Jesus Cristo as concederá a graça de estarem no milênio com todos os outros santos. Amém? Isso quer dizer que durante o milênio nós teremos pessoas com corpos glorificados e pessoas com corpos naturais, tendo uma vida relativamente comum e normal. Embora não seja tão normal como é hoje, mas vai ser normal como era no começo dos tempos, porque as pessoas voltarão a viver 1000 anos. Mas são pessoas com corpos glorificados e pessoas com corpos naturais. Aí você me pergunta, como é que vai ser isso, Natão? Não sei, só sei que vai ser assim. Mas a gente tem uma prévia dessa realidade quando Jesus Cristo ressuscitou,
apareceu aos discípulos e conviveu com eles, comeu peixe com eles, Jesus com o corpo glorificado e os discípulos com os corpos naturais. É possível. Amém, gente? Mas eu espero, de todo o meu coração, que vocês tenham paz. Que Deus guarde o coração de vocês, que vocês não fiquem tão perturbados e tão assustados. Ter conhecimento é bom. Entender o que a Bíblia diz é ótimo. Estar bem fundamentado nas Escrituras é a melhor coisa do mundo. Então, se informe, estude, procure, pesquise, mas tome cuidado com as coisas que você anda ouvindo. Tome cuidado. Porque se você engolir tudo o que lhe derem para comer, pode ser que você não consiga se salvar depois. Tem gente que fica perturbada, tem gente que se desvia, tem gente que abandona a fé, se decepciona com Deus, por causa de questões doutrinárias mal resolvidas. Vocês estão me ouvindo? Agora eu posso dizer, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Gente, muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente tem mais, tá bom? Deus abençoe vocês. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.